Gravou no cloud, porque estava me avisando que talvez eu não tivesse espaço no cloud para gravar. Gente, nós vamos conversar um pouco sobre lei da suposição, lei da manifestação, como você quiser chamar, shifting e transurfing. Na verdade, uma coisa, ela acaba sendo desenvolvimento da outra. Não é uma coisa nova, não é uma coisa nova, não é uma coisa de ontem. Por exemplo, Neville Goddard, que é um dos nomes que fala sobre isso, ele nasceu em 1905 e ele morreu em 1972. Bashar, que é um outro nome que vocês seguem, Bashar, Bashar é uma entidade que fala através de um médium chamado Daryl Anka. Daryl Anka, quando você vê, ele está fazendo essas palestras por volta de 84. Como nós estamos em 2025, então são 40 anos das palestras de quem vocês chamam de Bashar. Vou colocar aqui, Daryl Anka. Só para Daryl Anka. Bashar. Daí, nós temos também, e que está sendo uma novidade agora, o quem nós chamamos de Vadim Zelan. Vadim Zelan talvez seja o ponto mais físico, um ponto de maior bom senso dessa história. Até porque Vadim Zelan é um físico. Vadim Zelan é um físico. Então, por exemplo, os jovens eles seguem muito o Neville Goddard. Então, principalmente quando se fala de shifting, se fala de Neville Goddard. Quando se fala de lei da manifestação, se fala de Neville Goddard, porque Neville Goddard ele vai fazer um livro chamado O Poder da Imaginação. Eu não compreendo por que Neville Goddard foi cair no gosto atual do jovem, sendo que Neville Goddard nasceu em 1905, morreu em 1972, então ele é um palestrante ali da década de 60. Na mesma linha de Neville Goddard, nós vamos ter, por exemplo, Joseph Murphy. Eu já expliquei um pouco sobre Neville Goddard. Neville Goddard, ele nasceu em Barbados. Ele nasceu no Caribe. E ele, quando tem 17 anos, ele emigra para os Estados Unidos. Ele vem de uma família com poder aquisitivo. Ele não é uma pessoa sem poder aquisitivo. Então, quando ele tem 24 anos, que é em 1929, ele tem contato com um filósofo chamado Abdullah. Abdullah é rabino e é etíope. Rabino e etíope. E se você for ver nessa lógica de ser rabino, então ele é de religião hebraica, judeu, e etíope, africano. Ele vai conversar muito bem com as tribos que conviveram com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo só é branco no nosso imaginário. Jesus Cristo era de uma tribo hebraica primal. Ele não era o hebreu que nós conhecemos hoje como judeu, que o hebreu que nós conhecemos como judeu, ele é o quê? Ele é de uma tribo, vamos dizer assim, capitalista, urbana, civilizada.
E Jesus Cristo exatamente conta essa história de que Maria foi uma pessoa estudada pelo pai, estudada em escola romana, né, recebeu a anunciação, engravidou, saiu, vai encontrar José, e eles são escorraçados para longe exatamente para o nascimento do filho. E eles só vão retornar depois de uma certa idade. Então, nós podemos chegar à conclusão que o Abdullah, que é o mestre do Neville Goddard, tem uma raiz bem cristã, semelhante a Cristo, de materialização, e Cristo é um materializador. Cristo é um materializador. Se você não quiser ver Jesus Cristo no formato Filho de Deus, você tem que, no mínimo, saber que ele é um materializador. E Cristo materializava através da paz, da pacificação. Da pacificação. Neville Goddard, ele vai fazer a residência dele em Los Angeles e ele vai fazer palestras por todo o país, ganhar dinheiro. Então, quando o jovem fala sobre Neville Goddard, é uma coisa que eu falo muito, muito, muito sobre o jovem que quer fazer a manifestação. Manifestação, gente, é uma coisa que você faz com calma, com tranquilidade. Então, até nisso, é um tanto quanto elitista. Porque o jovem que vai estar chegando em casa, vai estar tranquilo, vai estar com comida, vai estar com a casa arrumada, tudo que ele tem que fazer é meditar, ele vai conseguir fazer a meditação do Neville Goddard com tranquilidade, ele vai ter o mundo que ele quiser. Mas nós temos que ter essa consciência, que é diferente, sim, o mundo da filha da Angélica, do Luciano Huck e o nosso. É diferente, sim, o mundo da Xaxa, da Xuxa e o nosso. Então, quando você cai em uma comunidade que fala sobre Neville Goddard, que é uma pessoa que nasceu no Caribe, com 24 anos já. Quem com 24 anos já está procurando o mestre etíope, não sei aonde? Então, é uma pessoa que tem dinheiro. Então, partir do dinheiro para o dinheiro é fácil. Partir do dinheiro para manifestar uma vida. Imagina, gente. É fácil, né? Fácil. Então, Deepak Chopra é incrível. Ele tem dinheiro. Pega o mestrezinho bem pobrezinho lá da Índia, o senhor que está sentado lá, o fakir que está sentado na beira, e fala, manifesta. Ele vai manifestar. Ele vai manifestar o fim da fome dele. Ele não vai manifestar carro, manifestar mansões, manifestar. Não. Então, nós precisamos ter ideia sobre isso, nós precisamos saber quem é quem, antes de falar, mas para Bashar era fácil, para Neville Goddard era fácil. E Neville Goddard, ele acaba chamando muito a atenção do jovem. Eu acredito, principalmente, que Neville Goddard, que vai estar lá em 1954, 1960, vai acabar chamando a atenção do jovem hoje, porque o Neville Goddard, ele tem um pensamento pseudo-cristão. E nós temos que admitir que, infelizmente, a minha geração de 50 anos está medíocre, está hipócrita, está hipócrita. A minha geração de 50 anos está hipócrita. A minha geração de 50 anos, o que ela está fazendo? A minha geração de 50 anos deu, chupou, comeu, namorou,
Nós somos filhos da geração que queimou o sutiã. Então, nós somos pessoas que conviveram com a Madonna novinha. E daí, a gente pega e volta para quê? Para que a gente vai voltar? A gente vai fazer uma releitura e vai falar para os nossos filhos: não, eu casei virgem. Não, vocês têm que ser quietinhos. E o nosso pensamento dos medíocres da minha idade, dos hipócritas da minha idade, vai fazer com que os jovens tenham uma frustração, procurem uma base, mas procurem uma base, porque como os pais são a base, os pais estão assim, vão procurar uma base dentro do conhecimento dos pais. Daí vão se encantar com Neville Goddard, que é uma coisa que tem uma visão um tanto quanto religiosa, ao mesmo tempo, como que ele vai encaixar nesse nosso mundo atual? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma visão religiosa, que ele fala de espiritualidade, porque ele tem essa influência do Abdullah, e também vai falar sobre materialismo, nada vai encaixar mais perfeitamente nesse momento atual e até momento político. Você tem que crer em Deus, você tem que crer em algumas coisas, porque também quando eu vejo as pessoas que é engraçado que seguem a linha de Neville Goddard, elas não gostam da magia, elas não gostam da meditação, elas não gostam de conversar com uma pessoa como eu, elas são as pessoas que me atacam. Elas têm um medinho pseudo-cristão. Ao mesmo tempo, elas querem manipular o mundo. Elas querem manipular o mundo, elas querem conseguir casar com o gato coreano, o gato coreano do dorama, eles querem materializar que o gato coreano do dorama venha de avião aqui, desça, case com eles e seja um escravinho. Quando você vê esse discurso, é assim. E quem é Bashar? Bashar, gente, também é um escritor americano. Um escritor americano ainda vivo, de 73 anos, que também ele acessa uma espiritualidade, e nessa espiritualidade que ele acessa, ele vai acessar um ser chamado Bashar. Ele vai acessar uma entidade chamada Bashar. Então, o Daryl Anka, o nome dele. Daryl Anka. E o nome da entidade é Bashar. E Bashar seria um ET. E o que é um Bashar? Bashar é um nome árabe que significa portador de boas novas. Então, o Daryl Anka, ele vai ser importado, ele vai ser importado, mas ele não vai ser diferente, por exemplo, do que, por exemplo, o Rodrigo Romo, ou eu. Só que o Daryl Anka, ele vai receber essa influência, e ele vai escrever e fazer palestras utilizando o nome Bashar, que é portador de boas novas. Então, ele se propõe a trazer boas novas. E nessas boas novas, ele vai falar de um conceito, gente, que também falado por Neville Goddard, o conceito de que você forma o seu próprio mundo, de que o mundo é formado pelo seu pensamento, só que até então isso não é tão desenvolvido. Ah, meu pêndulo está aqui. Como, por exemplo, vai ser desenvolvido por Vadim Zeland.
Renata, e quem que é Vadim Zeland? Então, vocês já viram aqui que Neville Goddard é uma coisa antiga. Neville Goddard já morreu. Teria mais de um século de idade. Bashar tem 73 anos. Quando nós falamos de Vadim Zeland, nós estamos falando sobre a pessoa mais nova dessas teorias. Vadim Zeland, talvez, além dele ser o mais novo, talvez ele seja aquele que se encaixa melhor na nossa teoria. Talvez ele se encaixe melhor no que nós temos de realidade, Porque Vadim Zeland, para começar, um pouco mais novo, ele tem 63 anos, então ele tem 12 anos a mais que eu. Então, para começar, vejam só, quando nós estamos falando de lei da atração, lei da realização, lei da manifestação, shift, transurfing, nós não estamos falando de nada novo. Nós não estamos falando de nada novo. Então, se Neville Goddard já morreu, porque ele teria 120 anos hoje, se o Bashar tem 73 anos, e se o Vadim Zeland tem 63 anos, nós não estamos falando de nada novo. Essa roupagem, ela foi acessada no aqui agora, nesse momento e nesse tempo. Então, se ela foi acessada nesse momento e nesse tempo, é por algum motivo, porque além de ter essa situação de estarem perdidos no mundo, os jovens também têm a capacidade de acessar isso nesse momento e nesse tempo. O Vadim Zeland, ele tem uma vida mais parecida com a nossa. Por que eu vou dizer que ele tem uma vida mais parecida com a nossa? Porque ele tem uma história mais parecida com a nossa. Ele tem uma história mais parecida com a nossa. Porque ele é um russo. A Rússia não é o lugar mais lindo do mundo para se viver. Ele é mais próximo de uma realidade pobre, de uma realidade com limitações, de uma realidade com dificuldade de alcançar aquilo que poderia ser alcançado. Então, dos três, ele é aquele que nós podemos dizer que é mais próximo das dificuldades nossas. É uma pessoa média que fez faculdade, que também parte do cristianismo, mas ele vai estudar física e ele vai entrar no mundo espiritual e ele vai falar, interessante tudo isso que eu estou vendo aqui. Mas o que Neville Goddard, Bashar e Vadim Zeland tem para falar para a gente? Que você faz o seu mundo. Eles estão aqui para falar para você que você faz o teu mundo. Só que entendam, essa semana eu discuti isso um pouco com um rapaz no TikTok. Eu vou usar como exemplo o Senhor dos Anéis. Talvez vocês não entendam a demanda do Senhor dos Anéis vista de um mundo, de um ponto de vista místico. Então, para começar, o autor do Senhor dos Anéis, ele era fissurado por mitologia nórdica. E ele é uma pessoa extremamente descritiva em seus cenários. E quem lê o livro, compreende, para começar, que a Terra é chamada de Terra-média. Terra-média é Midgard.
Então, o que que acontece? Gandalf, o cinza, que é um mago, ele quer salvar a Terra-média. Mas ele não quer só salvar a Terra-média. Se você percebe ali o que está acontecendo, ele quer que elfos convivam com a Terra-média. Elfos são Alfenheim. Ele quer que anões convivam com a Terra-média. Isso vocês não têm ideia da árvore da vida nórdica. Então, os elfos estão aqui em cima. Anões são de Svaltalfheim. Então, ele quer juntar. Ele quer que quem é daqui dessa ponta se dê bem com quem é daqui dessa ponta. Que os elfos e anões se deem bem. Então, ele quer que a Terra-média seja passagem de Alfenheim e Svaltalfheim, por exemplo. Ele quer acabar com os orcs, ele quer acabar com os uruks, ele quer acabar com o mal. E daí, quando você vai ver... Então, na verdade, é a manifestação do mundo de Gandalf. É a manifestação do mundo de Gandalf. E o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Quando Gandalf está naquela ponte, e eu gosto de contar isso para vocês, porque eu gosto que vocês façam essa análise. E Gandalf vai cair, ele encontra com um demônio de fogo e ele fala, não passará. E quem é esse demônio de fogo? É o próprio ego dele. É o próprio ego dele. É um demônio chamado Surtur. Surtur. Que é dono de um reino. Que é dono de um reino também no mundo nórdico. Que é quando eles estão descendo, 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 descendo a montanha. Não vou lembrar o nome do reino agora. E ele encontra com Surtur, ele fala, não passará. Quem que não passará? Quem não passará é o ego dele, que está atrapalhando toda a demanda. E então ele cai com o ego. Ele cai com o ego. E ele cai com o ego, e quando ele volta no outro filme, ele fala, eu caí, 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 matei o demônio, mas eu também morri. Ele está falando do que nós chamamos de noite escura da alma. Que é quando você chega a um ponto de dor e descontrole de si mesmo, porque ele chegou no ponto de dor e descontrole de si mesmo. Nessa demanda, ele viu muita gente morrer. E ele viu o número de perigos que ele estava fazendo com que todos enfrentassem para que ele conseguisse o que ele queria. Então, ele cai. E ele não volta mais Gandalf, o cinza, ele volta Gandalf, o branco. O que quer dizer essa brancura? Que foi matada qualquer sombra dele. Quando nós falamos em matar qualquer sombra, em que nós falamos de ego, não é matar o ego. Porque um monte de teorias vai falar para você matar o ego, é você integrar o teu ego. Então, Gandalf volta. Gandalf, o branco, ele volta pacificado e daí ele vai se contentar com o que ele vai conseguir. Ele vai conseguir colocar o rei no poder, colocar o rei no poder. Ele vai conseguir. Os elfos, infelizmente, vão embora. No final da série, você vê que os elfos vão embora. Alfenheim vai perder totalmente o contato com Midgard, com a Terra-média. Os elfos vão embora da Terra-média e a elfa que vai ficar casada com o rei, ela vai perder a sua imortalidade por ter ficado e vai ser fadada, ela vai ter uma longa vida, mas vai perder a imortalidade, vai ser fadada à solidão. O que, que é isso? A demanda de Lúcifer. Deixo de ser anjo, caio na terra e sou fadado às dores da existência e a deixar de ser um ser maravilhoso. Então, vocês têm que entender o peso do ego nisso tudo. O único que vai falar para vocês sobre o peso do ego é o Vadim Zelan. É o Vadim Zelan. O único que vai falar sobre o peso daquilo e o porquê que te atrapalha em fazer a manifestação é o Vadim Zelan. Então, o Neville Goddard vai ensinar para vocês o shifting,
E todo mundo vai discutir por que que consegue ou não consegue fazer o shifting seguro, por que que consegue, não consegue. Gente, não consegue. Fala, o que que é o shift? É um estado de meditação em que você vai para uma outra realidade. E isso pode ser utilizado tanto para você, por exemplo, ir para a realidade do Harry Potter e casar com o Harry. Ir para a realidade de algum filme e viver aquela realidade. Pode ser feito para uma coisa leve assim. E tudo bem, é válido. É válido, porque no mínimo, é um exercício da realidade. Antigamente nós jogávamos RPG. No mínimo, você está fazendo um exercício da realidade, no mínimo, você está voltando com uma experiência. Mas também é utilizado para você ver situações, mundos, planos, em que você se encontra melhor do que nesse mundo, nesse plano. E você trazer de lá para cá, trazer essa energia. Então, Renata vai para uma outra realidade, em que Renata é melhor. E Renata olha e fala: o que é essa realidade traz de bom para mim? Por exemplo, eu fui numa realidade que eu era mais troncuda, mais musculosa, e eu era uma policial. O que que essa realidade vai trazer para mim? Essa realidade linda. Eu fui para essa realidade, eu via eu treinando numa piscina, eu mal nado. Eu via uma força que eu não tinha aqui. Eu posso usar isso como ferramenta para trazer essa força para mim. Para lembrar que eu tenho equilíbrio. Para lembrar que eu posso ter músculo. Para trazer essa realidade para cá. Eu também posso usar o shifting para isso. E o Vadim Zelam, ele vai elaborar mais essa técnica, ele vai chamar de transurfing. Transurfing, de surfing mesmo, de surfar. Transurfing, de mudar de realidade. Transurfing, de materializar aqui. Então, dentro da teoria dele, realmente é como se você estivesse fazendo surfing. Como se você estivesse em uma onda e os mundos, as realidades paralelas fossem várias ondas que passassem por você. E você estivesse mudando de realidade o tempo todo. Ai, Renata, como assim? Na prática isso não existe. Existe, eu vou te explicar como. De maneira muito simples. Se você está andando na rua e você resolve ir para a direita, é uma onda que você pega. Aqui, se eu vou para a direita, eu vou encontrar o quê? O shopping center. Estou no meio da Paulista, indo para a direita, eu encontro o shopping center, eu encontro o MASP. Isso é uma onda, isso é uma realidade minha. Se eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda, eu encontro a Brigadeiro Luiz Antônio. Eu encontro a parte mais pobre da Paulista. Enquanto a parte mais pobre. Então, assim, eu estou surfando, na realidade, aqui mesmo no meu plano. Se você resolve ir até a padaria, alguém te para e começa a conversar com você, e conversa por 5 minutos, tem um efeito na tua vida. De repente, você não pega o pãozinho mais fresco. De repente, a pessoa pega e conversa com você por meia hora, e a padaria foi assaltada e você não estava lá. Então, você muda as realidades o tempo todo. E o universo muda essas realidades para você. Mas o que você tem que entender é que você pode fazer isso projetando o que você quer, projetando o que você quer. Você pode fazer isso por acaso e de forma bendita e saudável, porque, por exemplo, por acaso, principalmente por eu morar onde eu moro, muitas vezes eu deixei de passar por situações. Juro, gente, eu estava aqui, sentada no meu apartamento, fui no banheiro,
comecei a ouvir os tiros. Eu pensei, nossa, estou ouvindo tiro aqui no jardim, deve ser de alguma periferia, é, tá tão calmo hoje que eu estou ouvindo tiros de longe. Não, era a dona Carla Zambelli trocando tiro nos jardins com uma pessoa que saiu do mesmo restaurante que ela e ela se sentiu ofendida e dá discussão até hoje se ela estava certa ou não. Eu pensei, era próximo, era perto. Se aquele dia eu resolvesse andar as ruas dos jardins e ir atrás de um restaurante, eu poderia ter passado por isso. Então, essas realidades, elas convivem com você. Elas estão a metros de você. E já existe uma sabedoria divina, dependendo de como você é, de sorte ou de azar, em que você está surfando na realidade, está mudando de realidade o tempo todo. E você tem que admitir, isso não é um papo gratiluz, não é aquela coisa, ai, mas isso daqui é porque hoje eu saudei o sol. Saudei o sol, vai melhorar o meu dia. Não, não vai melhorar o seu dia se você saudou o sol, mas se por dentro você está pensando, puta que pariu, que raiva, que ódio. Não, não é sobre ser gratuito, não é isso. Não é, você não fala namastê para todo mundo e continua a fúria na sua cabeça. Você acalma a sua cabeça. Porque o Vadim Zelan, ele é o único que vai falar para você sobre um efeito chamado efeito pêndulo, que eu gostei muito, lógico, que vai encaixar com a radiestesia. Esse é o efeito pêndulo. O pêndulo está aqui. Você é o pêndulo. Esse é o teu aqui, agora e o teu espaço ideal. O teu aqui, o teu agora, o teu espaço ideal é sustentado por uma linha que diz que esta é a tua realidade. E esse é o teu efeito pêndulo. Você quer ir para frente. Só que toda vez que você vai para frente, você também vai para trás. Você tem que se lançar para frente, como se fosse um mobile, e não ter um negócio aqui no passado chamado gancho. Porque se você tiver no passado um negócio chamado gancho, o que vai acontecer? O gancho vai te prender. Então, se você quer se projetar para frente, mas você tem ganchos no passado, você continua pendulando única, exclusivamente nesse aqui, nesse agora e nessa realidade. Motivo pelo qual se reclama. Eu fiz a lei da manifestação, eu fiz o shifting, eu fiquei pensando uma realidade melhor em que eu sou mais bonita, uma realidade melhor que eu sou mais bonita, e eu voltei e eu continuo feia. Porque não adianta a gente falar de futuro no presente preso ao passado. Não adianta a gente falar de futuro no presente preso ao passado. Então, o que acontece que o jovem não consegue materializar? Não adianta eu falar em casar com Ring Xing Ling, aqui, novamente, o nosso ator coreano do dorama, se eu aqui no Brasil estou chateada com o Pedrinho. E eu ainda quero tirar satisfação com o Pedrinho, porque o Pedrinho me largou na escolinha. Eu não vou ficar em paz enquanto eu não tirar satisfação com o Pedrinho. Então, eu não vou alcançar Ring Xing Ling, gente. Que é o problema geral do jovem. Que é o problema geral do jovem. Ele não vai alcançar o Ring Xing Ling se ele está com raiva do Pedrinho. Daí você vê muito esse drama. Eu fiz todos os exercícios, mas eu não alcancei aqui. Você tem que resolver no passado. Então, sempre, sempre, sempre eu vou falar para vocês, psicólogo, psicólogo, psicólogo. Mas existem coisas que nós podemos fazer, sim, para liberar.
Existem coisas que nós precisamos fazer, sim, para liberar. A nossa raiva, o nosso ódio, a nossa angústia, ela fica o tempo todo aqui, ó, parte do baixo ventre. Então fica no rim, na vesícula, é o amargo que a gente sente da vida, no fígado. Quem sofre do fígado é todo magoado, gente. É uma região muito sanguínea, muito irrigada. E é uma região que, se você não está bem, você cria pedras. Então, primeiro, você tem que entender o que é o elemento éter, que é o elemento de manifestação. O elemento éter, no corpo humano, ele é o ar com fogo. O ar com fogo. Então, o que é o ar com fogo? Quando você faz assim, ó, e é quente, e é sem cheiro, e é agradável. Então, uma autoverificação que você precisa fazer, muito tranquila e muito sem julgamento. Se eu faço assim, ó, e eu tenho um mau hálito, da onde que vem esse mau hálito? Garganta, dente, estômago, qual a profundidade? Porque isso está me informando do nível das coisas que eu engulo, da minha mágoa, da minha má resolução. Daí isso você vai tratar da sua maneira. Também eu falo psicólogo, mas também chás, meditações, cuidados, radiestesia, homeopatia. Você tem que tomar cuidado com o seu éter. Quando você respira assim, nariz também. Tem gosto, tem cheiro? Você sente o cheiro de sangue? Gente, eu tinha enxaqueca, rinite, sinusite, entupimento de todos os ossos do rosto. O meu nariz tinha cheiro de sangue. Essa parte aqui é o nosso elemento ar. O quanto que eu entupia, entupia a minha manifestação. Os pensamentos não paravam. Então, você precisa aprender a colocar para fora, colocar para fora o que te faz mal. Uma das maneiras é respiração. Uma das maneiras é respiração. Então, aqui, colocar para fora o que te faz mal. Para você manifestar uma coisa, você precisa de cenário. De cenário. Então, você tem que saber para onde você vai e o que você procurar. Para você saber para onde você vai, para onde você procurar, onde você vai procurar, o que você precisa? Por exemplo, se programar. Se programar. Você pode fazer isso conscientemente, acordado, ou inconscientemente, quando você for dormir. Mas primeiro, você tem que programar o seguinte: você é inteligente, você é esperto, você tem memória. A sua memória avança sobre os véus de esquecimento, principalmente se você for dormir e for fazer isso em estado de sono. É importante você pegar e se programar. Eu tenho memória e a minha memória avança sobre os véus de esquecimento.
Eu vou, eu volto e eu lembro para você fazer, seja o que você quer fazer, manifestação, shift, transurf, você tem que saber que a sua memória vai pelos véus de esquecimento e volta com a informação. Os véus de esquecimento não são nada para você. A sua memória vai e volta. A sua memória vai e volta. Então, a primeira programação que você faz é a de se lembrar. Se lembra. Então, vamos dizer que você vai fazer isso dormindo. Então, a minha memória vai e volta, ela avança sobre os véus do esquecimento. E ela traz a informação para mim. Que informação que eu quero? De uma Renata mais próspera, de uma Renata com mais dinheiro, com mais bens materiais. Então, novamente, eu sento e eu já fiz a minha programação para lembrar, para lembrar. E daí, o que eu vou pensar? Faz esse roteirinho, você pode pegar um caderninho e escrever. Um caderninho e escrever. Então, você escreve o que você vai se lembrar. E daí você escreve: eu vou procurar uma Márcia com mais dinheiro, com mais prosperidade, com mais fluidez, com mais fortuna. E eu vou trazer a sabedoria dela para cá. Eu vou procurar uma Marli com mais calma, com mais sabedoria, com mais paciência. Eu vou trazer a informação para cá. Eu vou procurar uma Joelma com mais amor, com mais tranquilidade. Eu vou trazer a informação para cá. Pega um caderninho e anota o que você quer fazer. E anota o que você quer fazer. E a partir do momento que você trouxer, ver, ver já é lindo, gente. Ver já é lindo. Eu posso falar para vocês. Ver aquela Renata, um pouco mais velha, tranquila, pacífica, sem problemas, já dá para mim a paz de que você é a Renata, pacífica, tranquila, sem problemas. Eu já olho assim, eu já acordo e falo: Renata, que baita obra. Pode não ser uma obra muito grande para todo mundo. Para ninguém. Pode não ser uma obra grande para ninguém. Mas vocês não duvidem da minha vida. Outro dia eu estava falando com o meu terapeuta. Ah, mas é porque tem hereditariedade, etc e tal. Pelo menos na tua família não tem esquizofrênico? Falei, tem sim. Tem sim. O terapeuta olha para mim. Tem esquizofrênico? Tem esquizofrênico. O terapeuta continua usando. Tem gay, tem gay, tem gay, tem gay, tem lésbica e tem bi. O terapeuta ficou olhando bem para mim e falou: eu, pelo menos não tem ladrão. Eu falei: tem. Tem ladrão, tem um estelionatário. E daí eu já comecei a falar para. E tem puta. E tem puta. Tem a que deu certo, porque ela não era puta, ela era modelo nos anos 70 e roubou o marido de alguém, casou e deu certo. E tem a que não deu certo, tem a puta que casou com o estelionatário que era do Morro do Rio de Janeiro. Então, gente, pode não ser uma boa. Ah, tem a puta que era avó, que essa é mais estigmatizada ainda, porque ela era indígena, nativa brasileira, desempregada, que não sabia como sustentar a minha mãe, e que descobriu que isso era um jeito de ganhar dinheiro. Então, gente, o borbulhão familiar da onde eu venho, a família do meu pai é um cortiço italiano. É um cortiço. O borbulhão
borbulhão assim, borbulha, borbulha, borbulha. Quando eu paro, eu olho, eu vou naquela realidade. Eu vejo a Renata tranquila, eu vejo a Renata morando numa casa, o irmão da Renata tendo outra casa, minha sobrinha tendo outra casa. Tudo amplo, tudo bonito, tudo tranquilo. Pode não ser uma grande obra para muita gente, mas eu olho assim e falo, a obra da tranquilidade, a obra do fim da loucura, a obra do fim da necessidade. Não é uma obra de riqueza de todo mundo ter dinheiro, mas é a obra de que precisa comprar, precisa comprar. Ninguém vai se prostituir, ninguém vai roubar para comprar, ninguém vai sofrer, ninguém vai escolher se vai comer ou não para comprar. Então, assim, pode não ser uma grande obra para muita gente, mas para mim é uma grande obra. Eu olho assim e falo, gente, que grande obra! Acabou a necessidade, acabou o correr, acabou, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. E daí, se alguma prima minha querer ser Kenga, ela vai querer ser Kenga porque ela quer ser Kenga. Mas acabou, acabou. Olha que grande obra, gente. É uma grande obra. Então você vai procurar a sua grande obra. Você procurando a sua grande obra, você retorna e você vive como se a grande obra já estivesse acontecendo. Não que você vá viver como se a grande obra estiver acontecendo, então eu sou rica, então eu vou sair desde já gastando o dinheiro que eu não tenho. Não é isso. Você vai trazer a paz, a calma, a tranquilidade de quem já conseguiu. Essa calma, essa paz, essa tranquilidade que vai fazer com que isso aconteça aqui. Essa calma, essa paz, essa tranquilidade que vai trazer com que isso aconteça aqui. Vai fazer com que você olhe assim e fale, nossa, isso daqui desse ano eu não tinha no ano passado. Essa tranquilidade aqui eu não tinha. E você pode usar isso para validar desde coisas muito importantes como coisas pequenas, gente. Como coisas pequenas. Hoje eu cheguei à conclusão de que exatamente a minha loja está o dobro do tamanho do que ela era um ano atrás. É só um ano, gente. Até o dobro do tamanho. O dobro do tamanho, o dobro do faturamento, o dobro de produtos. Em um ano. Dobrou. Dobrou. Ao mesmo tempo, você pode usar isso para coisas como, por exemplo, que vivem acontecendo comigo, que eu falei de uma estante que eu materializei, eu chegando, pondo pezinho no chão, falando, quero um tapete. Vamos ver na internet o valor do tapete persa. Nossa, como isso daqui é caro. Não pago 20 mil reais num tapete de jeito nenhum. Na hora aparece. Daqui a pouco o namorado liga e fala, Renata, então, sabe o que aconteceu? Uma cliente estava com dívida comigo, falou, não tenho dinheiro, mas tenho tapete. Tá, a cliente falou, não tenho dinheiro, mas tenho tapete. Falou, não tenho dinheiro, mas tenho tapete. Mas a minha casa já é forrada de tapete. Quer um tapete para tua casa? É persa. Eu falei, então, você materializa de uma forma ou de outra, mas você tem que tomar cuidado com o efeito pêndulo. De novo, efeito pêndulo e o gancho, que é o problema do jovem. Você não pode pegar e ficar assim. Ai, 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 ai. Eu quero casar com a Angelina Jolie. Mas eu sou feio. O máximo que eu alcance é a Mariazinha. Você não vai alcançar a Angelina Jolie, isso aí.
Eu uso o amor como exemplo, porque é a coisa mais boba. Mas tem gente que é assim financeiramente. Ai, gente, eu brigo com os meus clientes. Eu brigo com os meus clientes. Eu vejo muito essa história, ela é muito da minha geração. Ah, eu fiz faculdade, eu fiz faculdade, eu fiz faculdade. Tá, seu pai e sua mãe pagaram a faculdade. Agora as faculdades estão mais baratas, mas antigamente você pagava 1.000, 2.000, 3.000 reais de mensalidade de faculdade. Teu pai e tua mãe pagaram 1.000, 2.000, 3.000 reais de mensalidade de faculdade. Ah, mas o emprego só dá um salário mínimo. Mas eu tenho que fazer, né? Porque eu preciso do estágio. Depois de 2 anos de estágio ganhando salário mínimo. Ai, mas está difícil o emprego lá fora. Vou ficar aqui mesmo, deixar de ser estagiário por um salário para ser jornalista, administrador de empresa, advogado, engenheiro por um salário e meio. Você não estudou para isso? Você não estudou para isso? Para isso você vai ser iFood, para isso você vai ser Uber, para isso você vai ser porteiro. Você tem que valorizar, você tem que chutar alto. Daí vem aquele pensamento: ah, mas melhor com do que sem. Mas porque tem 1.001 pessoas desempregadas no mundo. Não, não, não se joga para o pêndulo, para o passado pobre dos seus familiares. Joga o pêndulo para o futuro. Eu estudei mais do que eles, eu sei um pouco mais de inglês do que eles, eu sou um pouco mais, não um pouco menos. Joga o pêndulo, joga o pêndulo. Porque de verdade, de verdade, de verdade, tem pessoas prósperas em todas as áreas. Leandro Carnal é um professor de filosofia. Filosofia, só que ele dá filosofia na PUC. E daí foi fazendo mestrado, doutorado, crescendo, aprendeu a verbalizar, a falar e foi crescendo. Tem muita gente que faz filosofia, já faz filosofia falando, ai, eu sou filósofo. Filósofo não é valorizado no Brasil. E assim você determina. Eu sempre falo para vocês, tem gente que é boleiro e que a noiva fica esperando e marcando o dia de casamento para o dia que fulano de tal boleiro vai fazer o bolo. E tem gente que vai fazer o bolo de aniversário do bairro a vida inteira e ouvir falar, não dá desconto. Você determina o seu valor, você determina o teu valor pelo seu pêndulo. Pelo seu pêndulo. E são inúmeras coisas. Eu quero jogar o pêndulo para lá, mas eu tenho a minha mãe narcisista me pegando aqui, então psicólogo. Quero jogar o pêndulo para lá, mas eu tenho a minha família confusa que não me deu base aqui, então me desvencilho da família. Eu tenho que me resolver no passado. E às vezes é psicológico, às vezes é só eu comigo mesma. Eu quero ir para o futuro, mas eu tenho que me livrar das minhas crenças limitantes aqui. E essa semana eu tive uma discussão com vocês sobre chakras. O que adianta todos os chakras regulados se eu tenho crença limitante de que eu não vou alcançar alguma coisa? Então, cuidado com o efeito pêndulo. Cuidado com o efeito pêndulo. Além disso, o que Vadim, o nome do Rousseau, Vadim Zeland nos ensina? Ele vai ensinar uma técnica chamada trança de Tuff. Trança de Tuff. O que é a trança de Tuff? Então, dentro da espiritualidade dele, ele vai falar que Tuff é uma sacerdotisa que ensinou ele. Então, como Bashar tem o contato místico dele, que é Bashar, Vadim Zeland tem Tuff. A Renata, Tuff existe, Tuff é na mente dele, não importa. Se funciona,
Não importa se existe espiritualmente ou se foi uma visão mental que trouxe uma sabedoria. Na trança de Tuff, ele vai ensinar o seguinte. Aqui, ó. Aqui, eu tenho um ponto energético de conhecimento muito grande. Aqui. Um ponto de realização aqui na minha cabeça. Daí vai ter 1000. Pode ser chakra coronário, pode ser o meu ori, pode ser simplesmente como se você imaginar o ser humano empalado. Aqui é o astral lá embaixo, no períneo, entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e a próstata, é o ponto telúrico. Mas aqui é o meu ponto de contato com o universo espiritual que vai fazer a manifestação. Se eu fosse cortar aqui, eu teria a glândula pineal nessa altura, mais ou menos aqui, só que nesse espaço dentro tem a minha glândula pineal. É um dos pontos de manifestação do ser humano. E nós temos um ponto de manifestação aqui, a nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral. Porque na nossa coluna vertebral, dentro da nossa espinha, nós temos a medula, que tem toda a informação do nosso DNA, que passa essa informação para as células e espalha pelo corpo. Então, a informação que eu consegui inserir na minha coluna vai ser replicada nas minhas células. E se vai ser replicada nas minhas células, vai se tornar realidade. Então, ele chama de trança de Tuff, um exercício que sai com uma energia daqui, ao mesmo tempo que essa energia é captada no astral, eu também formo uma alça, como se fosse uma alça de xícara, e ponho essa energia aqui. Mas eu ponho essa energia aqui, abaixo da minha cervical. Abaixo da minha cervical. Abaixo do meu pescoço. Essa energia, ela tem que chegar aqui, ó. Tem que imaginar que você tá saindo com uma trança, como se fosse de cabelo, passando pela sua cervical e vindo para cá. Por quê? Por que isso? Porque a cervical, não sei se vocês sabem, aqui nós temos 7 vértebras. 7. E se você machuca a cervical, dependendo de onde você machuca, você fica paraplégico ou tetraplégico. É o único pedaço que não pode ser ferido. Cada uma dessas vértebras representa os seus chakras. Então, você não está ferindo a terceira cervical. Você está ferindo energeticamente o teu terceiro chakra. Você não está ferindo a quarta cervical. Você está ferindo energeticamente o seu centro de energia. Então, você fere o teu centro de energia, você fere o teu corpo astral, você fere a tua aura, você perde a tua movimentação corporal. Tal é a importância do teu corpo extrafísico. É o único local que, se você machuca o físico e o extrafísico, por isso que é tão difícil de se recuperar. Por isso que é uma coisa assim, nós temos só uma pessoa que se recuperou, que é chamado de homem milagre, que inclusive faz meditações também, agora eu esqueci o nome, mas o sentido é você tirar a energia daqui e jogar direto aonde não vai depender dos seus chakras, que é onde não vai depender
ou vai tentar não depender exatamente desse efeito pêndulo. Porque se eu pulo os chakras, a mágoa com a minha mãe não vai segurar o pêndulo. Se eu pulo a cervical, oh, o meu problema no plexo solar, que faz eu não me valorizar, não vai segurar o pêndulo. Então, no Transurfing, Vadim Zeland ensina a gente a fazer a técnica da trança de Tuff, que é imaginar a energia saindo daqui e imaginar que ela desce e se conecta nas nossas costas. E a partir do momento que o que você pensou, materializou, pediu, foi conectado nas suas costas, cria certeza. Foi inserido no teu código de DNA. E a partir do momento que foi inserido no teu código de DNA, vai acontecer. Vai acontecer. Daí, você fez isso, você larga a intenção. Você larga. Você não se preocupa mais com a intenção de ter conseguido. Você já conseguiu. Vai ser materializado. Então, a gente vai fazer um exercício respiratório para soltar o máximo possível nossas mágoas, nossas dificuldades, nossos. Vamos expulsar. Daí nós vamos fechar os nossos olhos e vamos procurar como se fosse um arquivo, como se fossem várias caixinhas. Uma caixinha que você vê você mesmo da forma que você quer se ver no futuro. Você vai fazer uma tela mental e você vai se imaginar. Quando a gente se imaginar, desculpa, é que eu falo, eu já vou fazendo, já estou sentindo o negócio aqui, você vai começar a sentir essa energia. E daí, essa energia está sendo levada para o universo. Você vai fazer uma respiração. Sentir ser formada uma alça aqui e inserir a informação em você. Eu vou acompanhar vocês nisso. Então, para começar, a gente vai fazer 3 respirações, que é para equilibrar o lado direito, equilibrar o lado esquerdo. Isso se chama pranayama básico. Você vai tapar um nariz, puxar, soltar com o outro nariz. Então, vamos lá. Tapa um lado, puxa. Soprou com esse, agora você puxa com esse. Faz mais 2 vezes. Esse simples ato, gente, vocês podem fazer quando vocês estiverem ansiosos demais. Ele equilibra os 2 lados do cérebro, equilibra o diabolo, diabo, que é a nossa ansiedade. Equilibra a severidade e a compaixão. Só isso já te põe em um momento mais centrado.
Agora eu vou pedir para você fazer uma respiração, tentando puxar por 5 segundos e levando lá embaixo. Segurando. 1, 2, 3. E soltando o mais devagar que você pode pela boca. Nós vamos soltar os maus ares. Sabe o que eu falei lá? Nós vamos soltar os maus ares do corpo. Então, puxa. 1, 2, 3, 4, 5. Puxa 5, solta em 3, demora o máximo possível. Fazer outra vez. Puxa em 5, segura 3, solta. Se quiser, imagina que tudo de ruim está indo embora. Então, você oxigenou sua mente e soltou, pelo menos, a mágoa, o problema do dia. Quer fazer outras vezes, você vai fazendo um alto trabalho. Agora você vai fechar os olhos, vai imaginar uma tela mental azul. Você pode, vão aparecendo cenas do que parece ser você mesmo. Você pode trazer isso de outro lugar ou imaginar a sua cena. Tudo bem, você não tem que procurar em outros mundos. Você também pode fazer a sua cena. Mas na tua mente vão passar cenas. Vão passar cenas do que seria o ideal para você. Vai passar cenas na sua tela mental. Essa cena na sua tela mental, procura qual que é a mais ideal para você. Se você colocar na tua cabeça uma meta como prosperidade ou como amor, tenha certeza que o teu ser, ele vai puxar uma cena de prosperidade ou uma cena de amor. Ou pede para procurar uma cena de paz, aonde ela estiver. Pede para sua mente procurar essa cena. Não é um transurfing, não é um surfar em uma onda. Então, dá liberdade para essa cena se formar. Pede para sua mente procurar essa cena. Não se preocupa com definição, se é em outra dimensão, em outro planeta, em outro mundo, paralelo, não se preocupa com isso. Você pode se ver um pouco diferente de você. Pode ser mais forte, pode ser ruiva ao invés de loira, loira ao invés de morena, não se preocupa. Procura a cena ideal. Você está procurando o quê? Amor, carinho, prosperidade? Então você para na cena mais interessante para você. A cena mais interessante para você.
Procura a cena, aparecendo aqui na sua tela mental, na sua tela azul. Quando você achar a cena ideal, para, como se você estivesse tirando uma foto. Tira uma foto dessa cena. Tira uma foto dessa cena. Essa cena linda que você está olhando agora. Em algum lugar ela já existe, está ali esperando você. Começa a sentir a sensação dessa cena. Sinta. Sinta o ar, sinta o gosto, sinta a emoção dessa cena. Essa cena está esperando você. Essa cena já existe. Ela não está longe de você. Se você achar essa cena, ela vai começar a vibrar aqui no seu coronário, que a energia cósmica para fazer com que isso aconteça. Você com seu eu superior, você com você mesmo, com a mônada, com Deus, está vibrando aqui, está vibrando. Respira suavemente, começa a moldar, como se fosse cabelo mesmo, saindo dessa parte, indo para trás, passando pela sua cervical e entrando por algum pedaço ali entre as suas omoplatas. Sente essas duas energias, a energia aqui vibrando, passando, passando, formando essa haste, essa alça, essa trança, trazendo a informação dessa cena da sua omoplata. Sente que fica mais intenso ainda o cheiro, o gosto, a emoção dessa cena. Você já está inserido nessa cena. Você já está lá. Ela já é sua realidade. Ela já está acontecendo. Já faz parte de você. Está sendo inserido no teu ser e passa pelo teu corpo inteiro. E você vai sentindo até que começa a diminuir a energia astral, a que está lá em cima, permanece durante um tempo a energia da sua alça, da sua trança. Você vai deixando ela se desfazer, porque ela já está dentro de você. Respira calmamente. Eu vou esperar vocês retornarem.
Todo mundo tranquilinho. Segundo Vadim Zelam, você faz essa técnica no mínimo 3 vezes, no máximo 7, e depois você solta. Que o que você pediu vai vir de encontro a você. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou doendo na parte das costas? Como eu sou uma teimosa, eu sou muito teimosa, para mim o que dói é aqui mesmo. Eu olho assim, eu penso, que viagem, Renata, que dificuldade para conversar com o seu eu sou. Você quer tomar vinho, ele quer beber café, daí dá nisso. Não, 3, uma vez por dia, Odete, uma vez por dia. Isso daí é uma bomba, isso daí já é muito. De 3 dias a 7 dias, 3 dias a 7 dias, para o que você intencionou acontecer. Você faz de 3 dias a 7 dias e você solta. Solta. Drogas pesadas, não vai usar drogas pesadas todo dia, 3 vezes ao dia, e parar no psicólogo pedindo Rivotril e falar foi a Renata Saladino que provocou isso em mim. E no caso de plasmar duas, ô meu amor, tu já é uma aluna avançada, a Solange. E no caso de plasmar duas imagens ao mesmo tempo na tela mental, daí você tem que analisar as duas imagens têm a ver com o que você queria e você conseguiu ver as duas imagens claramente, se for assim, não tem problema nenhum. Que às vezes as duas imagens estão correlacionadas e tem a ver com o que você quer alcançar. Às vezes você é uma aluna já avançadinha, tem gente que não consegue ver nada, não viu. A Joelma está falando que não viu, mas você sentiu? Você sentiu? Às vezes você não vê, mas você sentiu a energia aqui, sentiu a energia aqui. Se você sentiu, ela foi enviada. Porque nós temos várias travas quanto ao que a gente pode ver, o que a gente não pode ver. E às vezes a nossa trava mental de que não pode ver o futuro, faz a gente não ver o futuro. Mas se você pensou, montou o seu cenário, percebeu que ele existe em algum momento e você sentiu a energia, vai acontecer. Tem a ver sim. E conseguir ver nitidamente as duas em áreas diferentes e sentir a energia. Ótimo, então você conseguiu. Eu senti a trança, pura energia, me arrepiei toda. É, a gente sente amor. A gente sente, não é mole, não. Não é mole, não. A gente olha assim e fala, que bobeirinha. Daí a gente vai fazer e fala, putz, grilo, o que que foi isso? Nem tomei um daime, uma ayahuasca para estar desse jeito. Acontece. Chakra do peito queimar, isso é bom, porque aqui é o centro das suas emoções, né? Talvez você tenha sentido. Tem gente que não consegue sentir a emoção assim, do tipo, está vendo uma cena. Isso também é um treinamento mental nosso. A gente vê a cena e fala, é uma cena, não consegue associar ao palpável. Eu sinto direitinho, eu sinto a alegria, eu sinto a tristeza. Tem gente que vai sentir aqui esquentar e esfriar. Esquentar e esfriar, porque você está diante de uma imagem e você não consegue expressar
a emoção da imagem, mas se sentiu esquentar, é bom. A imagem pode mudar? Por isso que a gente faz ela algumas vezes. Ela pode mudar, pode ter mudado, pelo simples fato de você estar fazendo pela primeira vez, você não conseguir estabilizar tão fácil ou o teu desejo, ou o que é o teu desejo, ou o que é a tua meta. Daí a tua meta muda na tua cabeça, o teu inconsciente faz um pensamento do tipo assim não, e a imagem muda. Por isso que a gente faz algumas vezes. Por isso que o Vadim Zelan fala para a gente fazer de 3 a 7 dias. Não é 7 vezes por dia, não, gente, porque vocês vão ficar assim, não vão conseguir fazer outra coisa depois. Eu senti, me arrepiei e chorei. No começo eu chorava muito, gente. No começo, pela dificuldade que eu sempre falo para você, filha de alcoólatras, tudo era impossível, tudo. Nossa, eu via uma coisa boa sobre mim mesma e eu chorava. Eu chorava. Era difícil para mim ver uma coisa boa sobre mim mesma. Eu chorava porque eu não acreditava. Assim, porque havia um julgamento do meu merecimento, que eu via uma cena boa e eu chorava, que eu falava, eu mereço mesmo isso? Você merece. Você merece. Então, arrepiou, chorou, causou emoção. É bom, é ótimo. Pode ser, o aconselhamento é que você faça em seguida, ou seja, 3 dias seguidos ou uma semana seguida, de 3 dias a 7 dias seguidos, seguidos. Ah, mas aqui acho que você estava perguntando outra coisa. Após a realização da técnica por 7 dias, com determinada cena, a técnica pode ser feita novamente para outro desejo? Dá um tempinho para tua mente. Você inseriu a informação. Inseriu a informação. A técnica é um pouquinho tensa. Vocês sentiram que dá atenção, ela é uma captação de energia muito grande. Poderia fazer sempre todo dia, mas respira 2, 3 dias, pode fazer a próxima, sim. Pode. Mas lembra que é mais ou menos como se você estivesse colocando desejos no carrinho de compras do universo. Tenha paciência com o tempo, porque daí vamos dizer que você começa a fazer 7 dias faz um, 14 dias faz outro, 21 dias faz outro. Olha e fala, passou um mês, eu não recebi nenhum dos 3. Gente, o carrinho de compras do universo, ele está cheio. Vai fazer uma coisinha por vez. Então, você pode fazer em seguida, desde que isso não crie uma ansiedade sua quanto ao que vai acontecer. A dificuldade toda, gente, é da ansiedade. O pior efeito pêndulo é a ansiedade. A pior coisa do efeito pêndulo é quando você está assim: será que eu vou conseguir? E a ansiedade falando, não vai não. Mas eu quero seguir ansiedade, mas não agora. Mas será que vai acontecer? Mas o que está acontecendo? A ansiedade faz esse efeito pêndulo. Então, você pode colocar várias coisas no carrinho do universo, desde que você lembre que você não deve ansiar. O horário pode ser diferente cada dia. Você vai fazer isso, você tem que fazer isso com calma, com paz, com tranquilidade. Tem dia que você tem tranquilidade logo de manhã, tem dia que você vai ter tranquilidade 10 horas da noite. Então, você pode fazer, é mais importante você fazer isso com tranquilidade do que você colocar um horário. Colocar um horário.
Pois é, né? Ai, Marli, um gelato italiano, tô querendo gelato italiano. Que tal chupar sorvete na Itália? Pegar um gelato, gente, ou como é que é eu esqueci qual que é o nome que eles dão pro morango lá, mas o gelato italiano de morango, ó, tô querendo voltar o gelato italiano de morango. O euro tá caro, eu vou começar a fazer euros, fazer euros mentais, fazer euros mentais, para dizer que não acontece. Como é que foi? Quando eu fui para a Europa, eu encontrei uma pessoa que tinha feito a viagem, tinha pago um preço e olhou bem para mim e falou: ah, estou de bom humor, vou vender para você pelo preço que eu paguei, não pelo preço que está hoje. Então, dá, dá para materializar isso. Sim, a gente consegue materializar isso. Alguém quer fazer mais alguma perguntinha? Não? Gente, muito obrigado por vocês participarem. Vai ficar gravado. O Tiago vai mandar para vocês. Quem tem dificuldade de fazer a sequência, pega o meu vídeo, vai até o começo, fecha os olhinhos, segue a minha voz e faz os dias seguindo a minha voz, tá bom? Beijo para vocês e muito obrigado por vocês terem passado esse pedaço da noite comigo.